nunca sonhou em morar em um castelo e ter uma vida de rei ou rainha? Os vestidos da realeza e as espadas dos soldados sempre encantaram gerações. Mas será que a vida real era mesmo tudo tão perfeito assim? Olá, curiosos da história! Hoje vamos viajar para a Idade Média e revelar todos os segredos de como era viver em um castelo medieval. De primeira, eu já te garanto que não era como nos contos de fada. Se já ficou curioso, deixe sua curtida e vamos ao vídeo! Durante a Idade Média, a Europa foi palco para a construção de milhares de castelos. No feudalismo medieval europeu, o castelo era o centro para a vida econômica, social e política do feudo. Pode ser surpresa para alguns, mas essencialmente os castelos são projetados como fortalezas, ao invés de moradias. Geralmente eles eram erguidos nos locais mais altos para identificar invasões e eram formados por muralhas e torres. Os muros de proteção mediam de 6 a 10 metros de altura, e para garantir que eles não fossem derrubados, tinham uma espessura de 2 a 3 metros. Tudo era feito de pedra, com janelas pequenas e estreitas para não permitir a entrada do inimigo, resultando em pouca luz solar e em um ambiente úmido e fedorento. Parecia mais como uma caverna. Mas é claro que os quartos mais agradáveis eram para os senhores feudais de linhagem mais nobre, equipados com lareiras e janelas, sempre com servos à disposição, enquanto que os servos se acomodavam nos cômodos mais profundos do castelo, locais úmidos e frios. As áreas comuns eram espaços de convivência coletiva, onde a propagação e contágio de doenças eram rápidos e não havia muito a ser feito. Para os europeus da época medieval, o encanamento era um sonho distante, o que significa que não havia água corrente e absolutamente nenhuma maneira de dar descarga. Então, para fazer o número 2, só tinha uma forma: sentar em um banco de madeira com um buraco no meio. Para a plebe, o banco poderia ser longo com muitos buracos, o que permitia até bater um papo enquanto fazia suas necessidades. Feno, grama ou mesmo musgo eram usados como papel higiênico. Os dejetos caíam em uma fossa onde ficavam estocados até serem retirados, sem falar que o mau cheiro sempre voltava para dentro do castelo, carregando aquele fedorzinho nada agradável. Algumas muralhas até possuíam mictórios triangulares, permitindo que os defensores do castelo permanecessem em seus postos por longos períodos. Um exemplo pode ser visto em uma passagem mural no castelo de Oxford, na Inglaterra, construído na segunda metade do século XII. Pelo menos pensaram nos soldados. Originalmente, as masmorras eram projetadas como os locais de armazenamento seguro para suprimentos valiosos, ou como refúgio. Estavam frequentemente localizadas nos níveis mais baixos dos castelos, proporcionando uma camada extra de proteção contra invasores. As masmorras também eram usadas como prisões para detentos considerados perigosos ou políticos. Prisioneiros poderiam ser mantidos lá por longos períodos, como se fossem realmente esquecidos nas masmorras. A falta de luz natural, o frio úmido e a falta de higiene tornavam esses espaços extremamente perturbadores para os prisioneiros e desafiavam sua sanidade mental. Seria ruim estar sozinho numa masmorra, mas em alguns casos os prisioneiros compartilhavam um espaço minúsculo com os restos mortais em putrefação dos prisioneiros anteriores e com diversos vermes que se deliciavam das vítimas mais recentes. O castelo era um verdadeiro criadouro de pragas. Nas condições escuras, úmidas e frias das masmorras e outras áreas subterrâneas dos castelos medievais, os ratos prosperavam. Eles encontravam abrigo, alimentos e condições ideais para se reproduzir. De fato, os ratos eram uma presença muito comum em muitos aspectos da vida medieval, não apenas nos castelos, mas também nas cidades, vilas e até mesmo nas casas das pessoas. A infestação
criação de ratos não era apenas um incômodo, mas também uma ameaça à saúde pública. Como sabemos, o rato foi o principal transmissor da peste negra, doença que causou a morte de mais de metade da Europa. O medo dos ratos estava profundamente enraizado na mentalidade medieval, não apenas devido aos perigos que representavam para a saúde, mas os ratos eram frequentemente utilizados como instrumentos de tortura. Uma gaiola de ratos famintos poderia ser colocada sobre o corpo do prisioneiro. Assim, esperava-se que ele falasse enquanto era mordido pelos ratos. Apesar dos ratos serem uma presença constante na vida medieval, as pessoas muitas vezes tinham pouco controle sobre eles. A falta de higiene, aliada às condições ambientais favoráveis, tornava difícil controlar ou erradicar completamente a infestação dos ratos. Assim, muitos simplesmente aceitavam sua presença como uma parte inevitável da vida cotidiana. O consumo de bebidas alcoólicas era muito comum entre as pessoas de todas as classes sociais na Europa medieval. Nos castelos, os senhores e nobres frequentemente tinham acesso a uma variedade de vinhos, cervejas e destilados, e o álcool fazia parte das refeições e celebrações. Segurar uma caneca de cerveja de fato poderia tornar um ambiente superlotado e muitas vezes insalubre dos castelos mais suportável. Além do aspecto social e recreativo, o álcool também proporcionava um certo alívio temporário do desconforto físico e emocional das condições de vida da época. E enquanto os senhores dormiam, os servos tinham que levantar assim que o sol nascesse. Aproveitar a luz do sol era crucialmente importante. Como já vimos, os castelos eram muito escuros, então os servos tinham que capitalizar cada segundo de luz solar para executarem o seu trabalho. Caso contrário, não conseguiriam dar conta do serviço. Apesar de muito trabalho, é importante salientar que os servos não podem ser confundidos com escravos. Sim, eles eram subordinados ao trabalho imposto pelo seu senhor, mas um servo não poderia ser comercializado como um escravo. Além disso, vale destacar que o senhor feudal, por outro lado, tinha a obrigação garantir a eles proteção militar e o oferecimento de terras para sua agricultura. Depois disso, alguém ainda queria morar em um castelo? Duvido que sim. Por hoje é só. E se gostou do vídeo, nos ajude deixando seu like e sugestões nos comentários. Até a próxima!